Boa noite. Nosso grupo está com o título de Resposta celular ao estresse. E nós vemos aqui que os estímulos estressantes e nocivos, eles provêm de algo como as lesões. Só que essas lesões têm respostas às lesões adaptativas, nas quais nós queremos apresentar. Que o estímulo nocivo ele pode modificar o meio onde está inserida. O que? Inserido o que? As células. Tá? Então, a lesão celular, caso o estímulo for intenso, ele relativo à intensidade. Intensidade que pode ser a intensidade de um peso ou a intensidade de uma corrida, mas nós vemos aqui também que é intenso ou extenso, que o extenso está relativo ao tempo desse estímulo nocivo, ao tempo desse estímulo. Então, a lesão ela pode ser reversível ou não reversível. E nós vemos que alguns têm adaptações. Alguns estímulos geram adaptações. Que algumas geram adaptações. E nós podemos ver aqui. Então nós vemos a hipertrofia. Na hipertrofia é volume. E é o crescimento da célula em volume. Através da maior demanda. Tá? E nós vemos também a hiperplasia, que é número de células, que cresce o número de células. E esse crescimento nem sempre ele é câncer, porque ele pode ser fisiológico ou patológico, entendeu? A hiperplasia. Então por isso eu estou dizendo do câncer, porque normalmente a hiperplasia ela gera tumores. Metaplasia. Então, a metaplasia ela é como uma troca celular. E devido ao estímulo, essa célula é sensível, transforma-se em outro tipo de tecido. Acontece uma reprogramação. E podendo ser fisiológico ou patológico, tornando-se mais forte e mais resistente. Agora nós vamos falar da atrofia, que é outra resposta celular. Que é a diminuição, quando acontece a diminuição das células. É a diminuição celular. E podendo ser fisiológica ou patológica. Pode ser localizada ou sistêmica. O mecanismo dessa célula começa a reduzir a quantidade de proteína e organelas em um ambiente de baixos nutrientes, onde para sobreviver ela abaixa o seu rendimento, fazendo a autofagia. O desuso, a falta de uso, ou seja, de um membro, ou inserção, inervação, falta de nervos, isquemia, falta de sangue necessário e compreensão. Exemplo de tumor que cresce e comprime algumas células, cessando a passagem de nutrientes. Agora eu passo a bola. Então, entre as respostas que nós temos dos estímulos estressantes e nocivos, nós podemos ter essas respostas a níveis estruturais, que seriam nas células musculares, nas esqueléticas, no músculo liso, nos neurônios, né, nos pneumócitos ou nos cardiomiócitos. Né? O que ocasionou, né, essa resposta? Né? Geralmente ele vai vir acompanhado da diminuição do ATP, né, com múltiplos efeitos em cascata, né, uma lesão a nível mitocondrial, com extravasamento de proteínas, né, proapoptóticas,
né? Entrada de cálcio nos sítios, né? Com aumento da permeabilidade mitocondrial, né? E ativação das enzimas celulares. Né? Aqui nós temos também o aumento dos radicais, dos estímulos de radicais livres, né? Que seriam o efeito oxidativo, né? Com lesão a nível de lipídios, de proteínas e do DNA, e lesão da membrana, né? Da membrana plasmática, por perda de componentes celulares, da membrana lisossômica, da digestão enzimática dos componentes celulares, e proteínas anormais, que seriam o tema do nosso trabalho. Nós viemos falar sobre proteínas anormalmente dobradas, né? Sobre lesões a nível de DNA, que seriam uma lesão que ocasionaria uma patologia, né? E essa lesão, ela ativa as proteínas pró-apoptóticas, que no caso seria para gerar a morte celular. Temos aqui uma célula normal que recebe um estímulo de lesão. Essa lesão ela pode ser reversível e no caso ela recupera e volta a ser uma célula normal, né? Aqui nós temos essa célula, né? No caso, uma lesão progressiva, que foi o colega falou, que seria uma lesão, um estímulo nocivo por muito tempo ou um estímulo nocivo intenso. Né? Então, se esse estímulo nocivo perdura por muito tempo, por exemplo, o uso de tabaco, né? As células, os pneumócitos vão começar a alterar, né? E essa lesão ela vai se tornando uma lesão progressiva. Né? Aqui nós temos a lesão da célula com o resultado da inflamação, como a gente tem, por exemplo, pessoas que têm DPLC, vai ter um número grande de lesão dessas células pulmonares, com o rompimento das membranas do núcleo, das organelas e da membrana plasmática, com extravasamento dos seus conteúdos. E quando há extravasamento dos conteúdos da célula, o que acontece é a morte da célula, né? No caso da necrose. Né? No caso aqui nós temos a célula normal. Né? Aqui nós temos a condensação da cromatina, as bolhas da cromatina. E quando uma célula, por um determinado estímulo nocivo, que não é um estímulo de lesão progressiva, mas sim, por exemplo, um estímulo agudo, né, de inflamação, gerar a morte. Quando essa célula morre, aí entram os macrófagos e as outras células que são fagocitárias, né, para eliminar aquela célula que já não tem utilidade no corpo humano. Então, a fagocitose das células e a fragmentação no caso dessas células apoptóticas. Isso. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de estresse fisiológico representado pelo exercício físico. E aí, com a intensidade do exercício sendo muito alta, tem a nossa termorregulação, que é quando a gente começa a suar. E isso leva a uma desidratação. Com essa desidratação, acontece a diminuição do volume sanguíneo e o aumento da pressão osmótica. Em consequência disso aqui, a gente aumenta a produção de ADH, que é o hormônio da vasopressina. Ela é liberada pela hipófise. E a partir dessa liberação de ADH, nós temos o aumento da permeabilidade dos tubos coletores. Porque com a desidratação, o rim começa a reciclar a água que nós temos no corpo, que é o que faz a urina estar mais escura, né, mais hipertônica do que o sangue de um modo geral. Começa a reabsorver as quantidades de água e o aumento do volume sanguíneo e a diminuição da pressão osmótica, que faz parte desse feedback negativo. Quando a gente está no estresse térmico, o nosso corpo ele possui vários mecanismos de termorregulação. Quando a gente sente muito frio, a gente começa a tremer, ou quando a gente está com muito calor e começa a suar, isso faz parte do nosso estresse térmico. O estresse térmico, ele causa a ativação dos genes transcritores, HPS, e ao mesmo tempo, a desnaturação das proteínas.
Essa transcrição das HPS, que são as proteínas de choque térmico, gera uma síntese de proteínas, que é onde entra aqui a HPS 70. Ela se liga a essa desnaturação de proteínas para reorganizar todas elas. E além da HPS 70, a gente tem outras famílias, como a 60, a 90, elas são divididas por essas classes. Que fazem... O papel da 60 e da 90 consiste na... Não, citoplasmática. Regulação citoplasmática. Falei? A 60 e a 90, elas entram na regulação citoplasmática. E a gente tem também a HPS 100, que entra aqui na prevenção das doenças. Na agregação e desagregação das proteínas. Aqui, a gente tem ilustrado a estrutura... Aqui, a gente tem ilustrado a estrutura das proteínas de forma primária, secundária, terciária e quaternária, que já é o seu estágio final. Na forma primária, elas são uma cadeia de aminoácidos. Quando ela passa para a forma secundária, elas já estão sendo posicionadas em hélices. A forma terciária, ela já está não enovelada, um pouco mais organizada, mas não enovelada ainda, não tem a sua funcionalidade completa. Que é onde entra o papel das HPS também, para ajudar nessa reorganização das proteínas até chegar na forma quaternária, que agora ela já faz parte de uma cadeia de aminoácidos. Ela é polipeptídica e agora passou a funcionalidade completa. No caso aqui nós temos as proteínas chaperonas, que elas vão atuar principalmente na fase terciária para quaternária, onde elas vão organizar o enovelamento das proteínas. E muitas vezes ele vai estar incorreto, então as proteínas chaperonas vão vir para organizar. Então a proteína chaperona vai capturar uma cadeia polipeptídica para poder organizar e enovelar ela corretamente. No caso, os efeitos patológicos de quando ocorre uma falha no enovelamento, né? A gente pode ter essa lesão na membrana plasmática, a gente pode ter degradação ou o dobramento anormal da cadeia, ou a gente pode ter mutações no nosso DNA. Então, os mecanismos do nosso organismo em resposta a esse dobramento incorreto ou o não dobramento das cadeias. Aqui a gente tem a produção normal, o arranjo normal, onde também a proteína chaperona vai atuar para poder formar o enovelamento correto. Mas quando a gente tem as proteínas não dobradas, e a gente tem esse acúmulo de proteínas, a gente tem essas 4 possibilidades. A gente pode produzir um excesso de chaperonas para tentar corrigir e reparar para enovelar corretamente as cadeias. A gente pode ter uma diminuição na translação de proteínas no nosso DNA, ou uma outra possibilidade que é a questão da apoptose, para justamente eliminar as células defeituosas. Então, aqui quando nós temos um fator estressante, né, como um estímulo nocivo para a célula, nós temos algumas proteínas que elas são desnaturadas, né? No caso, aqui resultar numa trimerização. Ele vai sumir, tá? E ele vai ocorrer uma translocação aqui para o núcleo da célula, onde ele vai ser ativado, e aqui é onde está fazendo a transcrição das cadeias de proteínas aqui do DNA, né? Então, nós temos aqui a representação esquemática, né, do mecanismo de ativação gênica, né, do fator de choque térmico, que é esse fator de choque térmico, né, e diversos fatores como o estresse osmótico, o estresse oxidativo, a exposição à radiação, que causam essa desnaturação aqui, desnaturação proteica. As proteínas desnaturadas, então, eles estimulam essa trimerização do fator de choque térmico, que uma vez ativo, ele se liga, né, estimulam a trimerização do fator de choque térmico. Uma vez ativo, liga-se ao elemento de choque térmico na região promotora do gene HPS70 e ele induz a produção da proteína HSP70. Né? Aqui nós temos a transcrição e a tradução para que ele venha e faça o reparo das proteínas lesadas. Então, esse HPS70 ele vai se unir às cadeias peptídicas, né, as proteínas desnaturadas, e organizá-las para que eles possam retornar ao seu estado de homeostase, né? Vou organizá-las novamente. 1, 2, 3 e já. Nós temos diversos estímulos que são capazes de fazer essa desnaturação das proteínas, né? Nós temos hipertermia, que é a temperatura do corpo elevada. Nós temos a hipotermia, que é abaixo da temperatura corporal. Nós temos radiação ultravioleta, hipóxia, que é quando há falta de oxigênio nas células, e também hiperóxia, que é quando há uma oxigenação além do necessário. Né? Temos uma depressão energética, que é quando falta ATP. Temos a acidose, que é quando nós temos um problema nos níveis de glicose, né? E temos também casos de infecção viral, que podem também causar a ativação dessa resposta, né? Que a gente fala assim, resposta de choque térmico. E também temos
radicais livres, né? Também processo de oxidação. Depois aqui nós temos aqui falando do agente estressor, né? Que ele vai estimular o fator de transcrição das proteínas, né? De choque. Aqui nós temos a proteína de choque térmico, né? E vamos ter esse complexo, os dois unidos aqui, né? Depois nós vamos ter a separação deles, o fator de choque térmico, no caso, vai sofrer primerização, né? Na presença de fosfato, né? Tem que ter ATP para que tudo isso aqui aconteça, né? Aí dentro do núcleo, né? O elemento de choque térmico, né? Vão estar sendo organizados aqui na leitura do DNA. E aqui nós temos a proteína desnaturada, voltando à sua forma de naturalização, que é a forma natural que ela deveria estar. Mas quem vai fazer isso? Que vai deixar ela na forma natural da proteína? Aqui ela estava desorganizada, porque quando ele teve aquele estímulo estressor, ela saiu daqui e ficou desorganizada, né? Então a proteína de choque térmico vai se unir a ela aqui e vai organizá-la. Essa aqui seria, no caso, o papel das chaperonas, né? Na renaturação proteica, reorganização dela. Nós temos a HPS 90, que ela é uma estabilizadora da proteína antes da completa dobragem ou da ativação dela, porque lembra que ela, volta no slide anterior, que a ativação dela acontece no núcleo anterior ainda. Aqui que acontece a ativação, vou perguntar. Isso. Aí nós temos aqui a forma de complexos estáveis com receptores de glicocorticoides inativos e outros fatores de transcrição. A HSP, no caso a proteína de choque térmico 90, a família 90, né, porque são vários, cada família ela tem um número e é decorrente do peso dela, porque, por exemplo, a família 90 ela tem aproximadamente entre 90 até 100, até um pouco antes de 100 kilodaltons, que é o valor que elas são medidas, né? E aqui, a proteína de choque térmico 90, ela tem efeitos cardioprotetores, porque ela atua principalmente nos cardiomiócitos, né? Aqui nós temos uma cadeia aqui de polipeptídico, uma cadeia polipeptídica, e a união dela, né, ela acontece por pontes hidrofóbicas, né? E sempre na presença de ATP. Bom, nós temos um importante mecanismo de regulação para todos os estresses que o corpo pode ter, né? E um dos mais importantes que também está relacionado à proteína de choque térmico 90, glicocorticoides, ele acontece por um mecanismo hipotálamo, pituitária, córtex adrenal. Né? Então, a pergunta que a colega tinha feito anteriormente era se o estresse evita o estresse térmico, será? Né? Como viver mais melhor? A gente percebe que as proteínas de choque térmico, elas são essenciais, elas são muito importantes, né, para a nossa defesa, para nossas células, e elas estão muito consolidadas, né? Já são, digamos assim, são proteínas que elas conseguem integrar o corpo, elas já integram o corpo saudável. No caso, as chaperonas, elas não necessariamente elas irão atuar quando você está com o corpo saudável e sem nenhum estímulo. Mas se você estiver recebendo um estímulo nocivo, né, elas irão atuar para reorganizar essas proteínas que forem desnaturadas. Aqui nós temos, no caso, estímulo do calor, do sol, né, do calor, mas se você utilizar, por exemplo, de uma alimentação saudável, fibras, flavonoides, probióticos, né, você vai ter a ação das proteínas de choque térmico e essas proteínas irão reorganizar para que você possa ter proteínas íntegras em um corpo saudável. Porém, se você, mesmo tendo a presença de proteínas de choque térmico, você consumir muitas calorias, ou consumir muita uma dieta rica em gordura, você provavelmente não vai ter um corpo saudável e vai ter uma maior degradação
e provavelmente você terá um quadro de doença.